bem-vindos a mais uma emissão do Anitta no Trabalho. No episódio de hoje, a Anitta estica as pernas no sofá para abordar com um sorriso nos lábios e uma chávena de chocolate quente nas mãos as questões existenciais e as angústias que a consomem nesta coisa do empreendedorismo. Eu sou a Ellie. E eu sou a Billy. Olá! Olá! Estava com saudades. Eu também. Como é que tu estás? Estou bem, com algumas angústias e incertezas. Olha, mas ouvi dizer que tens um chocolate quente aí à beira da mão. Conta-nos. Sim, com extra chocolate e canela. Então Só agora... não conseguia parte do sofá e esticar as pernas. Pois era o que eu te ia perguntar. Sim, hoje tínhamos para falar de todas as questões, quer dizer, todas as questões não, mas algumas questões de angústias e questões existenciais que possam andar à volta desta vida da empreendedora. E vem mesmo a propósito. Eu tive mais uma das minhas crises existenciais que passa por questionar se tomei a decisão correta, ok? Conta-nos. Ontem tive uma entrevista de trabalho. Mais uma. No último mês foram... recorrentes. Não uma entrevista de estar a concorrer a uma posição específica, mas porque me contactaram para posições e pelo menos resta-me essa compensação, não é? Ou essa justificação. Não estou ativamente à procura de trabalho. Graças a Deus tenho trabalho. Estou a tentar fazer com que o meu projeto funcione. Mas tem caído assim algumas possibilidades e quando sou confrontada com essas possibilidades parece que volta tudo ao de cima, todas as dúvidas voltam ao de cima e é terrível porque tenho de justificar a mim própria e aos outros porque é que não quero, não é? Porque é que não vou trocar pela segurança de um trabalho por conta do treino. Não sei, sabes? Obviamente tive de parar e ainda não respondi à Headhunter, mas tive de parar para pensar e estruturar mais uma vez todas as razões pelas quais estou a fazer isto. E eu acho que há uma questão de insegurança que depois está por detrás, não é? Só pode ser. Porque não é falta de vontade, nem é ter prioridades certas e definidas, nem ter objetivos claros. Estamos a falar de... E se isto falha? Será que eu consigo lidar com isto? Será que eu consigo... Será que isto vai funcionar realmente? Porquê é que não nos contas um bocadinho do teu percurso profissional e porquê é que abriste ou estás agora a trabalhar por conta própria? E se calhar explica-nos também, ou explica a quem não nos ouviu ou quem ainda não sabe, explica-nos o que é que fazes. Ok, eu sou uma marketeer, ok? Acima de tudo, eu sou apaixonada por marcas e por marketing. E toda a minha carreira foi na área de marketing. Tive a sorte de entrar para a Procter & Gamble em 2004, logo no final do curso. Não fazia ideia o que a Procter era, portanto, era mesmo muito inocente. Concorri porque um dos meus amigos, na altura, tinha entrado há cerca de 2 anos para a Procter e dizia-me: isto é a melhor coisa à face da Terra, tens de vir, tens de concorrer, tens de candidatar-te. E eu fui para o processo de recrutamento da Procter sem fazer ideia o que a Procter era. E depois descobri que era um gigante. Era um gigante que acabei por entrar e ser selecionada para a área de marketing e fui trabalhar para a Espanha. Fui-me deixando seduzir pela empresa, pelas pessoas, pelos projetos, pelas marcas. Estive em Espanha, depois passei para Genebra e 7 anos depois de ter entrado, resolvemos voltar para Portugal por questões pessoais
E é verdade que na Procter em Portugal não havia muitas oportunidades dentro da área de marketing. Por isso tive de tomar uma decisão que na altura foi muito difícil para mim, que foi sair da Procter e procurar um projeto diferente. Coincidiu com o nascimento do meu primeiro filho e, portanto, foram assim muitas mudanças. Foi todo o choque cultural de voltar para Portugal, de procurar encontrar as raízes ou tentar encontrar espaços, ao mesmo tempo que depois procurava a parte profissional, ou tentava colmatar e tentava encontrar um desafio que me realizasse. Entrei para o mundo do vinho do Porto, uma categoria que sempre me interessou, que sempre achei piada pela parte tradicional e pela parte é uma parte de Portugal, ok? E deixei-me apaixonar mais uma vez pelas marcas, gostei muito do projeto, gostei muito das pessoas, foi um choque cultural que gostou imenso. Habituar-me a viver sem processos e num sítio onde o marketing ainda era muito desconhecido. Mas acabei por encontrar o meu espaço, acabei por encontrar a forma de deixar a minha marca e depois chegou a um ponto em que o desafio passava por ser outro desafio que era tentar fazer com que o marketing fosse mais estratégico dentro da empresa, com alguma resistência interna, eu acho que muito uma questão cultural e uma questão de diferença geracional. Senti talvez que ser mulher e ser jovem poderia ser um bocadinho um entrave. E depois, com o nascimento da minha filha, achei que se calhar até fazia sentido procurar um caminho diferente e encontrar formas de gerir essa resistência, de gerir alguma insatisfação ou algumas limitações, ok? Por isso, o caminho a solo acabou por surgir como uma hipótese. Eu acho que desde que me vejo a trabalhar, que sonho com ter a minha agência e com ter o meu projeto. Se calhar não pensava fazê-lo tão cedo. Aliás, os headhunters com quem me dou e com quem tenho relação, alguns deles acham que é demasiado cedo. Mas a verdade é que é um momento em que eu sinto que não tenho nada a perder, tenho a energia, tenho a vontade, e permite-me conciliar todas as vertentes, a parte profissional, a parte pessoal, sem deixar de me sentir realizada, sem deixar de me testar, sem deixar de pensar que há limites que posso continuar a ultrapassar. E isso trouxe-me até aqui. Eu vim ter este espaço e a este momento, tomando em conta uma série de fatores, e depois o meu lado analítico obviamente teve de fazer uma lista de prós e contras das várias opções que eu tinha, ou das alternativas. Eu considero-me uma sortuda porque tenho alternativas, não é? Eu acho que há muita gente que não tem possibilidades neste momento de fazer as escolhas que eu posso fazer, e sinto-me privilegiada por isso. Não deixo de ter os meus problemas, que para a maior parte das pessoas que acabo por conhecer é um não problema, mas a verdade é que me afeta e eu tenho de aprender a lidar com isso também e de aceitar que os meus problemas podem não ser problemas de subsistência ou problemas de necessidades básicas, mas é verdade que acabam por consumir-me e consomem um bocadinho da minha energia. Por isso,
tive de fazer essa lista de prós e contras e pensar, será que eu estou preparada para o que implica ser empreendedora, sem saber muito bem, na realidade, o que realmente isso significa, porque só depois, enveredando por esse caminho, é que te percebes de uma série de desafios. Eu acho que te percebes do que tem de bom e do que tem de menos bom. Para mim, uma das dificuldades é o manter-me fiel a esta decisão, porque às vezes me sinto um pouco sozinha. Sinto que se alguém me perguntasse, me pedisse um conselho sobre empreender, começar um projeto próprio, eu provavelmente o conselho que daria seria: tens de ter noção se estás ok para trabalhar sozinha. Para mim é uma das maiores dificuldades que eu tenho, vindo depois de uma equipa que já tinha conquistado, de uma equipa que já tinha conseguido pôr a funcionar e atingido um patamar em termos de carreira, em que o trabalho não era um trabalho isolado, nem era um trabalho independente. Portanto, essa parte, essa faceta de ser empreendedora custa-me e provavelmente faz com que eu me questione mais ou que questione mais as decisões que fui tomando. E por isso eu acho que às vezes vou continuando a deixar a porta aberta para a saída profissional mais convencional, para não me sentir presa ou para não me sentir limitada ou para sentir que há uma via de escape. Ao mesmo tempo, eu acho que isso às vezes retira-me demasiada energia e não me deixa realmente estar entregue de corpo e alma ao projeto. Portanto, é sempre uma faca de dois gumes, porque me dá alguma segurança no sentido de pensar que posso ter alternativas. Se não funcionar este meu projeto, não estou a perder tempo, porque estou a aprender e porque estou a testar-me, mas ao mesmo tempo há sempre forma de reverter, de voltar ao mundo mais corporativo. Por outro lado, eu acho que um dos trabalhos que eu tenho de fazer é mesmo esse, é libertar-me também um pouco e assumir isto como uma decisão, como uma escolha e assumi-la na totalidade. E isso significa, se calhar, fechar a porta durante 2 anos até realmente poder testar e poder ver, ok, isto funciona ou não funciona. Dar um bocadinho de hipótese sem ter sempre o cuidado de deixar alguma porta aberta. Eu não sei se sentes isso, se sentes que quando tiveste de tomar a decisão de, ok, que caminho é que eu vou enverdar, se sentiste o mesmo tipo de dificuldades ou se esta questão volta ou se te assola de vez em quando? A questão volta, mas não nos mesmos moldes. Não exatamente nos mesmos moldes. Partilhando um bocadinho da minha história. Eu sou designer, portanto, não sei se existem headhunters para a parte mais criativa, mas se existe, deve ser num nível no qual eu não estou, porque eu nunca trabalhei numa agência, por exemplo. Okay. Eu acho que é capaz de acontecer se tiveres trabalhado numa agência, que acaba por ser dentro da estrutura, dentro dos negócios criativos, tem uma estrutura mais de negócio mais convencional, portanto com Sim. uma certa pirâmide, com uma ideia de carreira corporativa dentro da agência, etc, etc. Eu nunca trabalhei numa agência assim. Okay. Quando eu comecei a trabalhar, ainda estava na faculdade. Portanto, na faculdade, a partir para aí do 2º ano, penso eu, comecei a enveredar por todos os trabalhos que eu pudesse aceitar. E então trabalhei em coisas que não tinham nada a ver com design, mas era ótimo, porque eu não sei se isto é uma coisa que se vive noutro tipo de cursos, mas no meu tipo de cursos tenta-se dar uma vertente um pouco filosófico-artística aos trabalhos.
o que acaba por causar alguns atrasos nas decisões, digamos. Imagina que tens 2 semanas para fazer um projeto, mas esse projeto tem que ter um conceito espetacular, filosófico-artístico, claro. Ok. E então, o que é que acontece? Tu estás 10 dias a debater o conceito filosófico-artístico e depois tens 2 dias para terminar o projeto todo. Ok, comprometes a execução depois. Exato. E então, a partir do momento em que eu comecei a fazer part-times noutras empresas, deixei de ter essas 2 semanas e tinha, imagina, 3 dias para trabalhar num projeto de 2 semanas. O que me obrigava a tomar as decisões de forma muito mais rápida, a ser muito mais eficiente com o meu tempo. E isso foi uma aprendizagem muito boa. Depois, não foi quando saí da faculdade, foi antes de sair da faculdade, eu, no 5º ano, fiz Erasmus na Alemanha, que tem um regime completamente diferente. Foi assim uma coisa, pronto, para mim foi uma abertura da mente que foi absolutamente espetacular, porque eles tinham um regime de estúdio, digamos, e tu desenvolvias o teu próprio projeto e tinhas um mentor e adorava poder repetir essa experiência com o que sei hoje, porque acho que iria aproveitar muito mais do que aproveitei na altura, que na altura fez-me a impressão chegar lá e não ter uma estrutura. Senti-me perdida. Mas mesmo assim aproveitei e aprendi uma série de coisas e foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. Depois voltei a Portugal ainda com o 5º ano por terminar, porque não tive equivalências a nada. Portanto, tive que fazer o 2º semestre, tive que o fazer na época especial. Portanto, que já seria no outono do 6º ano. Para terminar, fiz todas as teóricas em setembro e as práticas em dezembro. E aí já estava a trabalhar num ateliê pequenino de design, mas que para mim foi uma escola. Porque enquanto tinha na faculdade uns professores que queriam os tais conceitos filosófico-artísticos, no ateliê eu via que a realidade não é essa. A realidade é resolver um problema dentro de um orçamento e com este prazo, porque isto tem que ir para a produção, porque tem que ir aquilo, portanto era a vida real. E para mim foi maravilhoso perceber que aquelas coisas que eles diziam não tinham muita correspondência com aquilo que se passava na vida real. Não foi, obviamente, uma multinacional, foi um ateliê pequenino. Era a dona do ateliê e era eu e uma colega minha, portanto era realmente um ateliê pequenino. Mas foi uma escola maravilhosa, em que tivemos que fazer projetos e estávamos desde a parte de design, como fazíamos conteúdos para... Eu escrevi texto que era maravilhoso, eu adorava. Depois estive lá vários anos, depois também estive a fazer um part-time no ateliê com quem partilhávamos espaço, foi ótimo também. Eu acho que esses foram os anos, em termos de trabalho, foram os anos mais felizes da minha vida, porque no fundo era uma aprendizagem constante, com pessoas que eu admirava muito. E não era nada aquela cultura do temos que ficar a fazer noitadas, não sei o quê, para a coisa... Portanto, lá está, o paralelo do tal conceito filosófico-artístico que demora 12 dias e depois tens 2 dias para executar. Não era nada assim, era prático, mas, olha, como tudo, era uma estrutura tão pequena que a partir de certa altura comecei a sentir que para crescer eu tinha mesmo que me lançar para novas aventuras. Eu comecei a trabalhar no ano 2001 e nesse ano houve uma crise política muito grande. A partir da crise política houve a sensação de que não se gastava dinheiro em nada que fosse supérfluo, porque tivemos um governo de transição, não sei o quê. Portanto, assim que eu comecei a trabalhar, comecei a sentir esse apertar dos cordões logo. E depois, quando andei a fazer essas entrevistas uns anos mais tarde, essa tal crise estava ainda mais instalada. Portanto, começou a ser um bocadinho tipo rodeo, com o touro a dar pontapés no ar e toda a gente a esforçar-se por se tentar manter. E então houve entrevistas de todo o género e feitio, houve entrevistas em que me perguntaram se eu estava doente porque estava muito magra, que eu achei surreal, mas pronto. Houve entrevistas em que fizeram concursos de ideias e tu esforçavas-te para corresponder e depois não ficavas e vias a tua ideia usada
uns tempos mais tarde, isto também aconteceu, e eu a páginas tantas fiquei, ai meu Deus, eu não estou para isto, porque eu ando a trabalhar de forma gratuita para estes concursos todos, vejo as minhas ideias a serem usadas, eu não sou contratada, portanto, mais vale assumir que me lance por conta própria. Depois, em 2006, antes disso, acumulava part-times com a minha atividade por conta própria, para conseguir manter sempre um nível mínimo de rendimento, e assim foi. Depois, em 2006, 2007, comecei a namorar com o meu marido. Ele foi transferido para a Argentina e realmente não fazia muito sentido ele estar a deixar o trabalho dele no fundo para vir viver para Portugal quando eu tinha o trabalho mais flexível, não é? Porque eu podia trabalhar de qualquer sítio. E assim fui para a Argentina em 2007. Na Argentina, encontrei novos clientes, foi começar tudo do zero, basicamente, sim, porque os clientes que tinha cá em Portugal, eu fui mantendo um contacto e tal, mas as pessoas cá em Portugal, eu penso que isto ainda existe muito, gostam muito de ter o contacto face a face. Presencial, sim. Sim, gostam de sentir isso. Portanto, a relação acabou por se distanciar um pouco, não é? E esses clientes deixaram de dar trabalho. Portanto, no fundo, na Argentina, tive de ir encontrar novos clientes e começar tudo do zero e pronto, estabelecer-me outra vez, o que não é fácil. Tive espaço para criar vários projetos próprios, tive espaço para, voltar a estudar alemão, que é uma coisa que adoro. Voltei a tricotar. Olha, a Argentina foi o reinício, o meu regresso ao tricô, e o tricô foi um ingrediente essencial para a minha integração lá. Okay. Porque foi através do tricô que eu conheci pessoas muito diferentes daquelas que conhecíamos através do trabalho do meu marido. Sim, da vida de expat. Eu acho que devo a minha sanidade mental ao tricô. Porque a verdade é que ir para um país novo onde não conheces ninguém tem muito de... Parece muito glamouroso visto de fora, mas é uma circunstância muito solitária. Isto para explicar o quê? Que o percurso profissional num sítio novo não é só profissional. Para nós que trabalhamos sozinhos. Tem muito de fazer contactos, tem muito de ir a festas, e como é que tu vais a festas se não conheces ninguém? E que ainda por cima saía completamente da tua zona de conforto, não é? Não estamos a falar de uma personalidade extrovertida no sentido que agora falamos, não é? De introverts versus extroverts. Não, e para dizer a verdade, é preciso também ainda pôr aí por cima o facto de ser uma língua nova. Atenção, a Argentina, é verdade, falam espanhol, mas não falam o espanhol que nós estamos habituados. Sim. E então, para mim, agora rio-me, agora a verdade é que me rio, mas eu lembro-me de olhar para uma montra, e as montras depois tinham lá assim aqueles cartõezinhos com os preços, e dizia... Pochera, não sei quantos pesos. Remera, não sei quantos pesos. Eu pensava, isto será caro ou barato? O que é que será uma pochera? O que é que será uma remera? Tive que tempos para descobrir o que é que era frutija. Frutija é morango. A sério? Durazno. Nada intuitivo, porque tens tendência a pensar, ok, estamos a falar de uma língua, de um país com o espanhol como língua oficial e, portanto, a adaptação nesse aspecto não deveria ser algo que, não é, que te iniba ou que te limite. E fez-te considerar, ou seja, nessa altura a dúvida foi maior, no sentido de será que eu estou a fazer o que devia ou será que eu devia agora descomplicar e tentar encontrar trabalho por conta de outrem? Fez-me pensar, mas eu tinha 2 entraves a isso. Primeiro porque eu fui para lá estar 1 ano e acabei por ficar 3. Mas quando eu fui para estar 1 ano, eu não tinha autorização de trabalho lá. Ok. Portanto, entre não ter autorização de trabalho e pensar, se calhar
não vale a pena estar a procurar, porque posso demorar um ano a encontrar e a regularizar a papelada e não sei o quê, e eu daqui a um ano vou-me embora. Mentira, porque fiquei 3 anos, mas não sabia. Mas, portanto, tinha essas questões. Portanto, eu pensei, ok, com o tempo que tenho livre, vou-me dedicar a aprender coisas novas. E assim fiz, de facto, porque eu fui fazer aulas de pintura e dediquei-me mais à ilustração e andei a explorar imensas técnicas e comecei um blog e escrevi ao meu blog. Não posso dizer que tenha sido tempo perdido hoje, olhando para trás, mas claro que na altura andava um bocado angustiada, claro, o que é que eu estou aqui a fazer? Andei a inventar coisas, ando a tentar arranjar novos clientes, mas isto é lento. Pronto. E depois, em vez de ser um ano mais tarde, foi 3 anos mais tarde, fomos viver para o Panamá. As circunstâncias as mesmas, eu não tenho autorização de trabalho, a mesma, e então andei à procura outra vez de tudo, desde que marca de arroz é que vamos comprar para ter em casa, a onde é que eu encontro novos clientes. Sim. E pronto, portanto, aí a questão já, de alguma forma, já nem se colocava, porque é a tal dúvida que tu tens, vou investir, eu já trabalho sozinha há tanto tempo, vou continuar a investir nisto, se calhar procurar um emprego acaba por ser, sei lá, uma frustração, não é? Frustrar todo o investimento que fiz até agora. Pronto. Sim, até porque já faz parte da tua rotina profissional o fazer tudo, não é? Fazer tudo, sim. Desde o primeiro contacto, a fazer todo o projeto, a passar o recibo no final, a verificar se o dinheiro foi transferido, portanto, tudo, desde a parte administrativa à parte mesmo de desenvolvimento e de execução. Depois, em 2013, voltámos para Portugal. Porquê é que eu não procurei logo emprego? Acho que foi porque, lá está, já estou muito habituada a trabalhar sozinha e queria ver se conseguia, lá está, começar tudo outra vez do zero, num sítio novo. Apesar de ser o meu país original, muita coisa mudou nos 6 anos que eu estive fora, não é? Entre essas coisas, a crise agudizou-se muito. Não há qualquer... em 2013, quando eu cheguei, não havia qualquer tipo de investimento em qualquer coisa que se considerasse supérflua. E eu não acho que o design seja supérfluo, mas para muitas pessoas é. E, portanto, em termos de novos trabalhos, realmente foi muito difícil. Isso, depois, em 2014, eu fui mãe, estive de licença de maternidade e agora, o ano 2015, para mim é que foi mesmo uma travessia do deserto. E quando eu estou a atravessar o deserto, dada a minha experiência prévia, eu invento, quando não tenho, invento trabalho para fazer e estou sempre a inventar coisas para fazer, mas cheguei a um ponto em que realmente a conta bancária não estava nada feliz comigo e eu tive de começar a mandar currículos para vários sítios. Não sei se sou eu que não estou suficientemente empenhada nessa busca, porque eu própria também tenho que dizer que não sei se é essa a minha visão. Sim. Mas também acho que, por outro lado, a minha idade, eu não quero estar a responsabilizar estes fatores que não controlo por tudo, sim, mas acho que também tem um papel, ou seja, a idade que tenho, o facto de ser mãe e o facto de ser mulher não ajudam. Portanto, eu já fui chamada para algumas entrevistas, mas muito pouco mesmo. E pronto. Sim, passas por aquelas entrevistas embaraçosas em que te fazem perguntas sobre os planos pessoais e sobre a situação pessoal. E eu não sei se fazem isso a alguém do sexo masculino, muito sinceramente. Eu também não sei se fazem isso a alguém do sexo masculino. Não sei. Sinceramente, não sei. Mas é verdade que há... Não é? Eu acho que há depois uma parte de dificuldades acrescidas, que são o que tu mencionas, os fatores não controláveis por nós, não é? A idade, eu acho que a idade, no nosso caso, eu tenho sentido por ser considerada demasiado nova. Em algumas funções pode ser usado como uma desculpa
para, pelo menos em Portugal, ok? Voltemos à questão, eu no mundo do Procter nunca senti qualquer tipo de discriminação, nunca senti a questão género. Em Portugal, e pode ter sido por não estar num mundo corporativo numa multinacional, em Portugal senti a questão género e senti a questão idade como, na máxima, a idade é um posto. E, portanto, a minha experiência é muito interessante quando estamos a falar de recrutar alguém. Que bom, que currículo invejável e tanto que já alcançou com esta idade. Depois, na prática, quando isso significa promoções e responsabilidades, eu senti alguma resistência, ou seja, uma dificuldade maior, ter de forçar mais, ter de esforçar-me mais do que pares do seu masculino. Sim. Eu, no meu caso, dado que a minha carreira é um pouco diferente na medida em que não está inserida na tal estrutura, porque eu já estaria como team leader ou designer sénior. A verdade é que para team leader ainda acham que eu não tenho experiência, para designer sénior já não sou nova. Portanto, eu não tenho a idade certa de maneira nenhuma. Eu não quero estar a fechar portas, porque se me aparecer uma função que realmente me desafie, eu adoraria abraçá-la. Aliás, como já me apareceu uma função para uma coisa nova, portanto, no fundo, seria usar um potpourri dos meus talentos de uma maneira diferente da que eu tenho feito até agora. E para mim iria ser um desafio muito giro e tenho imensa pena de não ter ficado com a posição. Portanto, se voltar a aparecer uma coisa que seja desse género, eu terei toda a vontade de tentar candidatar-me para essa posição e de abraçar esse desafio. Por outro lado, eu já não tenho muita vontade de me estar a sujeitar a entrevistas em que me fazem perguntas que são claramente embaraçosas, como, por exemplo, dessa vez que me perguntaram se eu de certeza que eu não estava doente porque eu tinha um ar muito magro. Eu dou essa como exemplo, mas eu já ouvi de tudo, não é? Já ouvi de tudo. E outras pessoas com quem eu converso me dizem a mesma coisa, que cada entrevista de trabalho era mais um momento em que iria ouvir disparates e que teria que apresentar uma atitude submissa e sei lá, se te perguntam se queres ter filhos, eu pergunto-me de que forma é que isso contribui para os meus talentos ou não é? É difícil, eu não ouço o meu marido contar se lhe perguntam se ele quer ter filhos, não é? Ou se tem de sair para lhes dar banho ao final do dia. Exato. Sim, mas sabes que os melhores exemplos que eu tenho, ou seja, os exemplos que eu tenho de algumas entrevistas, e é verdade que eu não fui a muitas entrevistas porque tive sorte de entrar... Tive a sorte de entrar na Procter, estava apenas em 2 processos de recrutamento. Quando saí da Procter também tive mais 2 processos de recrutamento e pude escolher entre um ou outro. Mas depois que saí da Symington já fui a algumas entrevistas. É verdade que onde eu senti que fui mais valorizada foi em sítios onde eu praticamente não valorizei essas questões, arrumei com essas questões e me centrei na minha experiência profissional, nas minhas mais-valias, no que eu considero ser os pontos onde eu faço diferença e onde eu posso acrescentar valor, ok? E é verdade que depois, na prática, o feedback que eu recebi por parte dos headhunters que estavam por detrás desses processos de recrutamento foi muito positivo porque me disseram a frontalidade e honestidade,
a naturalidade foi muito valorizada. Gostaram muito de ti porque não tens problemas em assumir os teus defeitos, as tuas qualidades e mantens toda a conversa num lado muito profissional. Que para mim é a única coisa que faz sentido, certo? Mas é verdade que teve de ser por aí, de chutar para canto toda essa questão mais pessoal e fazer com que do outro lado me vissem como uma pessoa com capacidades para a função, independentemente de ser mãe, de não ser, de ser casada, de não ser, de ter a idade X, de não ter. Mas é verdade que há sempre propensão, ou tendencialmente há propensão para entrar nesses campos e questionar. Eu acho que é quase um questionar da dedicação. Será que podemos contar com esta pessoa simplesmente porque ela pode ter planos de ter uma vida pessoal? Entendo. É engraçado porque, visto do meu ponto de vista, tu estás dentro de uma carreira algo executiva, não é? Que tem passos que são fáceis de entender de fora, que tem, se calhar, perfis que são mais ou menos fáceis de imaginar como é que seriam. Uhum. E uma carreira dentro das áreas criativas, lá está, fora de uma estrutura de agência, é uma coisa mais difícil de entender. Sim. Sim, e depois entramos num outro nível de quase de preconceito, que às vezes em alguns contextos a função de marketing também tem, mas neste caso é mais latente, que é o facto dos designers serem todos considerados uns criativos pouco fiáveis em termos de responsabilidade de trabalho, certo? Muito excêntricos e exóticos. Parece-me, sinceramente, aí já nem sequer considero que seja uma questão de género. Acho que é uma questão de classe profissional. Sim. Que deves ter sentido na pele, de certeza. Senti porque eu ia a reuniões com potenciais clientes e 80% do tempo era convencê-los de que tinha capacidade de fazer as coisas e tinha, portanto, aqui também há a questão do género, não é? Portanto, por um lado, que tinha capacidade para resolver aquele problema e, segundo, que tinha a responsabilidade e a organização e a visão para entregar quando estava combinado a entregar. Portanto, havia essas duas vertentes. E ainda hoje isso acontece e eu discuto com várias amigas que não têm exatamente a mesma profissão que eu, mas são também dentro das áreas criativas, e elas dizem isso, que uma parte é pedagogia, explicar o que é que elas vão fazer, e por outro lado têm que demonstrar que são capazes de fazer, porque há muitos clientes que não acreditam que isso seja possível. Portanto, Sim. Aqui há o género e há também a carreira mais criativa, talvez. Que se calhar dizer que não joga a favor é capaz de ser um pouco exagerado, mas sim, eu lembro-me muito, sobretudo, antes de ir para a Argentina, notava muito isso. Eu sei que as mentalidades mudaram bastante nesses 6 anos que eu estive fora. Mas eu notava muito que a maioria das reuniões eram, uma boa porção do tempo era pedagogia. Era explicar o que é que eu ia fazer, como é que eu ia fazer, para ver se conseguia transmitir a segurança que eu queria que os clientes sentissem em relação a mim. E muitos clientes só sentem depois quando têm o trabalho concluído nas suas mãos. Uhum. E aí, se calhar, mais rapidamente vão pedir novo trabalho se tiverem. Mas convencê-los para confiarem, porque Sim. É muito difícil um cliente, se não tiver aprendido ainda para que é que serve o design, fica um bocado baralhado para que é que isto serve. Portanto, eu tinha que fazer toda a parte pedagógica de mostrar qual era o valor que eles iam receber e de explicar os processos todos por trás do trabalho, para eles próprios também conseguirem dar valor ao que iriam receber. A verdade é que um designer tem anos e anos de escola
Bom, na altura, pré-Bolonha, eu tive 5 anos de curso superior e depois ainda fiz um mestrado. Portanto, temos anos e anos de formação e anos de experiência a aprender com pessoas que sabem mais do que nós. E aquilo que parece uma solução muito simples, que são só ali umas letrinhas ou um bonequinho ou não sei o quê, tem muito tempo de trabalho e de pesquisa por trás. Sim. E de experiência. E acho que isto é uma coisa, por um lado, é difícil de entender, por outro lado, é difícil de explicar, sem ser executando o trabalho. Sim. E sim, o facto de ser mulher e ter um ar magrinho e não sei o quê, também não ajuda, não é? Portanto, vem o patriarca da empresa a reunir contigo e não percebe muito bem de que forma é que esta miudinha magrita e tal, que chegou aqui, veio de metro ou de autocarro, ou assim, de que forma é que ela vai dar esta volta para a minha empresa se tornar naquilo que eu imagino. Eu vejo isso também de forma curiosa. Há uns meses atrás, quando eu comecei a tentar encontrar alguns clientes e sentir-me mais confiante em apresentar o projeto, consegui uma reunião numa empresa industrial. Estamos a falar de indústria pesada em Portugal. Portanto, perdido no meio de Portugal. E sou chamada para uma reunião e para me apresentarem a empresa e para tentar descobrir quais seriam os desafios, quais seriam os projetos onde poderia ajudá-los. E chego à reunião e o segurança, a primeira coisa que me diz é: enganou-se, menina. E eu disse: não, é a empresa X, não é? Tenho a certeza que estou no lugar certo. Porque a primeira questão foi: certeza que se enganou, isto não é um sítio para a menina vir. Entro para o edifício principal e vou ter reunião. Estamos a falar de alguém com uma posição sénior, que depois fica a conversa durante 2 horas. Mas que a primeira reação é: tenho aqui uma miúda à frente e provavelmente não faz sentido eu sentar-me e perder algum tempo aqui. É verdade que a primeira impressão tem essa dificuldade acrescida se és mulher. Pelo menos tenho sentido isso. Já vou mais preparada, confesso. E já vou com outra mentalidade, com outra postura. Não me deixo afetar. Consigo responder, consigo manter no registro profissional e depois cativar e conseguir manter o interesse. Mas é verdade que há ali um primeiro impacto que nem sempre é positivo. Eu estou curiosa por saber a experiência das pessoas que nos ouvem. Escrevam à querida Anita, porque nós vamos querer saber também as vossas experiências. Pergunto-me às vezes será que sou eu que tenho uma experiência limitada e já estou, no fundo, já estou condicionada para ver as coisas desta forma, ou se não. E essencialmente também saber como é que dão a volta a estas situações, certo? Como é que conseguem transformar um preconceito inicial ou uma certa discriminação, alguma dificuldade. Como é que conseguem dar a volta e transformar isto em algo que funciona? Eu também estou muito curiosa. A Anita regressa ao trabalho a cada 2 semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos sempre ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou no Facebook Anita no Trabalho. Obrigada por nos terem escutado. Falamos daqui a um par de semanas. Até lá! Adeus!